e o amor do Mestre Jesus nos envolvam, nos abençoem e fortaleçam, hoje e sempre. Hoje, queridos, nós temos um convite bastante especial para cada um de nós. Vamos convidar alguém muito importante para uma conversa sobre um assunto também bastante importante. E quem será essa pessoa a quem nós vamos convidar? Nós mesmos. Vamos fazer um convite para que possamos conversar conosco mesmo, com muita sinceridade, honestidade, com muita coragem e humildade. E sobre o que falaremos? O nosso assunto é Jesus. Jesus, podemos nos questionar, porque já falamos muito sobre ele, já ouvimos palestras, já lemos muito sobre o Mestre. O que será que há de mais ainda para falar sobre Jesus? E aqui que está o nosso ponto principal da conversa. Nós vamos refletir sobre quando Jesus nasceu. Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 2, versículo 11, nos diz: Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Lucas nos fala sobre o nascimento de Jesus aqui na Terra. Esse ponto histórico da história do Mestre, quando ele veio como homem aqui para nos ensinar o seu Evangelho. No entanto, em nossa conversa, hoje queremos saber quando Jesus nasceu para cada um de nós, na intimidade de nosso ser. Quando Jesus nasceu em nossos corações, quando foi que fizemos dele um irmão, um mestre, um amigo, que nos ajuda diariamente em nossas decisões, que está conosco no que pensamos, no que fazemos, em todas as nossas ações, como esse guia, esse mestre que sabemos que ele é. Será que Jesus já de fato nasceu para nós? É uma das perguntas que podemos nos fazer. E podemos, como dissemos aqui, com humildade e coragem, revelar isso para nós mesmos. Pode ser que Jesus ainda não tenha nascido dessa forma, e tudo bem. Pode ser que ele esteja no processo do nascimento, que já nos lembramos dele em alguns momentos de nossas vidas, mas não sempre, não na maioria dos casos. E tudo bem também. O importante é que consigamos fazer essa reflexão, ter essa conversa conosco mesmos e saber quando Jesus nasceu. Ele está nascendo? Nós queremos que ele nasça hoje, aqui, agora, em nossos corações? Vinícius, no seu livro Em Torno do Mestre, faz um questionamento parecido com esse para algumas pessoas bem importantes aí da nossa história do cristianismo. Ele fala, por exemplo, com Madalena no seu texto e pergunta a ela onde e quando nasceu Jesus para ela. E Madalena nos responde: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. E Vinícius vai mais, pergunta também a Pedro. E ouvimos o seu depoimento, que diz assim: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Vinícius continua fazendo seus questionamentos, ele encontra com João Evangelista, com Zaqueu, com Tomé, com Dimas, o bom ladrão, que nos diz: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar
repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-lo em mim e eu nele. E é tão bonito perceber que para cada um há um momento específico do nascimento de Jesus. Para cada um de nós, queridos, Jesus nasce no momento certo. E isso nos faz pensar também sobre uma outra lição que Vinícius nos traz e que o próprio Jesus nos trouxe durante toda a sua passagem aqui pela Terra. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua história. Pode ser que Jesus já tenha nascido para nós, que nós já nos empenhemos em trazer o Mestre para as nossas vidas, para os nossos dias, para as nossas escolhas diárias. Pode ser que já estejamos nesse processo, fazendo isso com empenho, com amor, com vontade e verdade em nossos corações. E isso é ótimo. Mas não podemos querer passar isso, forçar isso, impor esse nosso sentimento, essa nossa relação para os outros. Sabemos que é muito bom compartilhar algo que nos faz bem. E Jesus é esse bem maior. A nossa relação com o Mestre nos faz muito bem. E nós com certeza queremos partilhar isso com as pessoas, especialmente com aquelas pessoas que mais amamos, que nos são mais queridas. E isso é ótimo. Nós podemos sim convidá-las, incentivá-las ao Evangelho, mas não podemos tentar impor a nossa vontade sobre elas. Cada um tem seu tempo, cada um tem um momento que irá encontrar com o Mestre, que irá encontrar com o seu amor. Por vezes de diferentes formas, até mesmo em diferentes formatos. Nós hoje estamos aqui conversando sobre o Mestre dentro de uma doutrina cristã, espírita, mas há irmãos que estão em outras doutrinas e o que importa é que eles vivenciem o amor. Não podemos nós querer impor a nossa vontade e o tipo de relação que temos com Jesus para os outros. Jesus jamais impôs algo a alguém. Ele amava e respeitava, porque sabia que cada um tem seu tempo de encontrar a sua verdade e sabia que essa verdade liberta. Sabia que esse amor liberta. Então, se já encontramos com Jesus em nossos corações, que possamos, assim como Ele fez, dar o nosso exemplo de bondade, o nosso exemplo do Evangelho nas nossas ações. Porque por vezes gostamos muito de ouvir as palavras do Mestre, de ouvir os ensinamentos evangélicos, sejam em palestras, sejam nas leituras edificantes, seja nos cursos que fazemos. Isso tudo é muito bonito e nos faz muito sentido, mas é necessário que possamos vivenciar esses ensinamentos, vivenciar toda essa beleza que o Mestre nos traz. E a vivência se dá no nosso cotidiano, no respeito aos nossos próximos, no dia a dia, nas miudezas da vida comum. Então, o convite fica aqui, que conversemos conosco mesmo, que reflitamos sobre quando Jesus nasceu para nós, se já está nascendo, se ainda nascerá, e que nós possamos estar com Ele em tudo que fizermos, no nosso dia a dia, com respeito e amor aos nossos próximos, assim como Ele nos amou. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima.